bom dia. Vamos começar nossa aula de ciências de hoje. Para a aula de hoje, eu vou fazer primeiro a correção da tarefa, das páginas 123 e 124, e depois eu farei a explicação sobre constelações. Hoje nós vamos estudar sobre constelações, que na verdade é uma continuidade do estudo sobre estrelas, que as constelações são formadas por estrelas, tá? Essa explicação eu farei através de um mapa mental. Então vamos começar pela correção da tarefa. Vamos começar então pela página 123, exercício 1. Vocês tinham que preencher essas frases e depois encaixar as respostas na cruzadinha. Tudo da página 123. Ciência que estuda os astros. Então nós temos a astronomia. Isso aqui foi a primeira coisa que nós vimos assim que começou a unidade 4. Instrumento usado para observação dos corpos celestes. Telescópio. Foi a aula que eu dei, há 2 semanas. Astros que têm luz própria. Estrelas. Assunto da nossa aula passada. Astros que, quando cruzam a atmosfera terrestre, são chamados popularmente de estrelas cadentes. Também assunto da nossa aula passada são os meteoros. Conjunto de astros que tem o Sol como estrela, ao redor do qual orbitam planetas, planetas anões e entre outros. Este é o nosso sistema solar, certo? Depois de responder essas frases, a gente tem, então, que encaixá-las na cruzadinha. Então, vai ficar desta forma aqui, tá bom? Bom, o exercício 2, quem colocou uma resposta curta nesse exercício já está errado, hein? Ela não era tão fácil assim de ser explicada. Na verdade, não é que ela não era fácil de ser explicada. Ela não era uma resposta curta. Então, olha só. Qual estrela pode ser observada no céu durante o dia? E qual é a sua importância para o nosso planeta? Bom, a estrela que pode ser observada no céu durante o dia é o Sol. E qual é a importância do Sol para o nosso planeta? Ele tem muitas coisas importantes para nós. Então, olha só. Ele é importante porque a radiação solar permite o desenvolvimento e a manutenção da vida como a conhecemos. A gente viu que a energia solar, a temperatura, a forma como o Sol chega aqui no nosso planeta, nós precisamos de luz solar para sobreviver, tá? Isso permite que as temperaturas na Terra fiquem próximas a valores compatíveis com a vida como a gente conhece, além de garantir o funcionamento das cadeias alimentares. A gente viu que tem diversos seres vivos que utilizam a luz solar para se alimentar. Como, por exemplo, as plantas, que fazem a fotossíntese. E aí, para finalizar, também é essa energia que permite a ocorrência do ciclo da água. E graças ao ciclo da água, nós temos a manutenção da água aqui no nosso planeta, E assim, e como vocês já sabem, a água é um elemento essencial para a nossa vida. Então, graças ao Sol, tem a manutenção aí da água com o ciclo da água, ok? Então, vejam o quanto não é tão curta essa resposta, Bom, a última questão aí, porque o exercício 4 não era para vocês fazerem, era o exercício 3. Então, nós tínhamos 4 frases. A número 1 fala o seguinte: o Sol é a estrela mais próxima à Terra, certo? As estrelas são visíveis à noite, pois refletem a luz do Sol. Não, como nós vimos, as estrelas são astros luminosos, ou seja, todas as estrelas têm luz própria. Nenhuma delas depende da luz do Sol. Cada uma tem a sua luz. Das estrelas que podemos ver a olho nu, o Sol é a maior delas. Não, a gente viu que tem estrelas muito maiores e que a gente consegue enxergar aqui a olho nu. As estrelas são astros luminosos, ou seja, produzem a luz que emitem, certo? Então, alternativa C, 1 e 4 apenas, tá certo? São essas que estão corretas. Bom, agora eu vou fazer para vocês a explicação das constelações, através de um mapa mental, tá certo? Então, daqui a pouco eu apareço novamente aqui para vocês. Muito bem, quinto ano. Então, agora nós vamos falar sobre as constelações, certo? Primeira coisa, o que é uma constelação? A constelação é um agrupamento aparente de estrelas, tá?
por que a gente fala aparente? Porque para nós, quando a gente está observando a olho nu, a gente tem a impressão de que essas estrelas estão juntas, estão mais próximas. Mas, na verdade, se a gente for ver no universo, né, se a gente for observar com telescópios, e essas estrelas não estão nada perto, né? Muito pelo contrário. Bom, a história disso, né, as constelações, ela faz parte da história. Então, nesse raminho aqui, eu separei a parte histórica disso, tá? Bom, as pessoas observavam aí nas constelações, os antigos, né, o pessoal da civilização antiga, observavam aí imagens de seres mitológicos, de deuses, animais, objetos. Então, o nome das constelações vão ser baseadas nessa parte, tá? Então, dependendo da cultura, dependendo da região, né, que é o tipo de povo que denominou aquela constelação, ela vai fazer parte da história e da cultura daquela civilização. Então, os romanos, né, na época da Roma antiga, os gregos da Grécia antiga, os indígenas, todos eles ali observavam o céu, faziam seus desenhos e tinham uma história para aquela constelação. Atualmente são reconhecidas 88 constelações pela União Internacional de Astronomia, UIA. UIA? Tá bom? Pela União Internacional de Astronomia. 88 constelações reconhecidas. Bom, antigamente as pessoas também utilizavam aí as constelações como uma forma de localização, principalmente os navegantes, né? Na época das grandes navegações, durante o dia eles se orientavam pela posição do Sol e à noite eles se orientavam aí pelas constelações, pelo desenho das estrelas no céu, tá? Bom, elas também marcam a passagem do tempo. Por quê? Algumas delas são vistas em certas épocas do ano, tá? Vale lembrar que o nosso planeta, além do movimento de rotação, ele tem um movimento de translação. Então, né, durante esse movimento de translação, a posição que a gente está e as estrelas que a gente observa no céu muda também, tá certo? Bom, vamos falar aqui sobre algumas então, tá? O livro trouxe as principais. Constelação de Órion. A constelação de Órion, ela é identificada inicialmente pelas Três Marias, que são 3 estrelas bem brilhantes que estão numa sequência assim, tá? No céu. Elas fazem parte do cinturão de Órion, ou seja, as Três Marias serve como uma referência para a gente encontrar o restante da constelação aí, para a gente encontrar o cinturão de Órion, que são estrelas que fazem parte dessa constelação. Como que a gente observa então? Como que a gente pode observar essas Três Marias? Quando e como, né? No início da noite, logo no início da noite, tá? No lado oposto do pôr do sol, tá? Então, se o sol se pôs aqui, as Três Marias vão estar aqui. A gente tem que olhar para cá, ok? Outra coisa, pessoal, muito importante. E somente no verão. Somente no verão a gente consegue observar essas estrelas. Outra coisa muito importante também é que às vezes na cidade a gente não consegue observar as estrelas. Por quê? Tem muita iluminação artificial na cidade. Iluminação das ruas, né? Então a gente olha para o céu e a gente não consegue ver muitas estrelas. A gente consegue observar estrelas mais em áreas rurais, porque não tem iluminação artificial. Então na área rural o céu é super estrelado, tá? Ou em áreas litorâneas, né? Na praia, quando você está na praia à noite. Porque também se você estiver no centro da praia ali, não adianta, também está todo iluminado, você não vai enxergar nada, tá bom? Bom, aqui, próximo, nós temos a Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul, aliás, foi muito importante para a descoberta do nosso país, como ponto de referência do nosso país. Inclusive, ele até está na bandeira, tá? Entre aquelas estrelas que nós temos, que representam os estados, nós temos a formação do Cruzeiro do Sul. Aí cada estrelinha de um estado aí, tá bom? Então, o Cruzeiro do Sul são 5 estrelas, tá? Só que 4 delas estão posicionadas em forma de cruz. E uma delas que forma um bracinho extra aí, tá bom?
Bom, quando a gente começa aí, quando a gente consegue observar a Cruzeiro do Sul, a gente consegue observar de frente ao sul, então a gente tem que se colocar na posição de frente ao sul, do ponto cardeal sul. Só que tem uma variação aí de posição dela, conforme as horas e conforme as estações do ano. Tá? Então a gente tem que observar aí em que estação do ano nós estamos, o horário em que a gente vai conseguir observar o Cruzeiro do Sul. Tá? Não é sempre na mesma posição. Bom, nós temos também as constelações do zodíaco. Tá? As constelações do zodíaco são faixas do céu em que acompanham o movimento aparente do Sol, porque o Sol não se movimenta, quem se movimenta somos nós, tá bom? Então, são faixas do céu que acompanham aí o movimento aparente do Sol. Então, durante aquele período, né, ali de um mês, o movimento ali do Sol é um. O movimento do Sol é um. Então, a formação das estrelas naquele período é a constelação do zodíaco daquela época, tá? São 13 constelações no total. Apesar da gente conhecer 12, na verdade, porque nós temos aí os signos do zodíaco, né? Aliás, é até a explicação aí dos signos. Por que cada pessoa tem um signo? Porque na época em que nasceu, era aquela formação estrelar que estava no céu ali no dia e na noite que você nasceu, tá? Bom, ela ajuda bastante os estudos astronômicos para poder pesquisar sistemas planetários além do sistema solar, que era o que a gente estava falando na aula passada, né? Se o Sol tem um sistema planetário, e o Sol não é nem a maior estrela do universo, óbvio que outras estrelas também vão ter seus sistemas planetários, tá? Então, os astrônomos utilizam as constelações do zodíaco para estudar aí a possibilidade de outros sistemas planetários além do sistema solar, tá? Mas o que acontece? Existe aí, eu não vou dizer uma briga, tá? Mas existe aí uma diferença entre astronomia e astrologia, tá? Então, os astrônomos estudam os astros através de questões aí de estudos físicos e matemáticos, tá? Eles tem ali na faculdade um estudo específico de física e de matemática, posição de estrela, planeta, enfim. Agora, os astrólogos, eles usam as posições da estrela na época em que a pessoa nasceu para poder definir questões morais, questões de comportamento das pessoas. Então a pessoa que nasceu na época de Aquário, né, enquanto o signo de Aquário estava aí, né, na constelação, estava aí no céu, enquanto a constelação de Aquário estava no céu, e as pessoas que nasceram nessa época, elas têm tal característica, elas se comportam de tal jeito, elas não acreditam nisso, elas preferem aquilo. Então, os astrólogos estudam o comportamento das pessoas influenciado pela posição das estrelas no céu. Tá? Nós temos também a constelação da Ema. A constelação da Ema e a do Homem Velho, que são as duas últimas aqui para eu explicar, as duas constelações são criadas aí da cultura indígena. Tá? Então, os indígenas, né, as duas, obviamente, a gente enxerga ao anoitecer, tá? Na região próxima onde o Sol nasce. Então, basicamente parecida aqui com as Três Marias. A gente vai enxergar elas do lado oposto onde o Sol se põe. Então, lá na tribo indígena, se o Sol se põe aqui, eles vão observar logo ao anoitecer a constelação do Homem Velho e da Ema aqui no oposto, tá? Que é onde o Sol nasce para eles. Bom, a constelação da Ema a gente consegue observar a partir da segunda metade de junho. Então, deve estar rolando ainda aí, deve estar dando para enxergar essa constelação no céu à noite. E para os indígenas, E para os indígenas, essa constelação marca o início da seca, tá? Para eles.
que é o inverno aqui na região sul, então início da seca. Continuando. A do homem velho, a gente consegue observar na segunda quinzena de dezembro, tá? Ou seja, também na metade aí de dezembro, que marca aí, que é justamente quando o verão começa aqui no hemisfério sul, e marca a estação chuvosa para os indígenas. Os indígenas não têm essa de primavera, verão, outono e inverno. Para eles é a estação da seca e a estação da chuva. E entre uma e outra, alguns pontos marcantes. A época da colheita de um certo fruto, a época da colheita de uma certa raiz, a época do plantio. Então, é assim que eles dividem as estações do ano deles, tá? Agora, para nós, seria assim. Bom, aqui a constelação da Ema começa assim que começa o inverno e a constelação do Homem Velho assim que começa o verão, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. O que vai ser a tarefa de vocês? Será o exercício 4 da 124 e o exercício 5 da 125, tá? Não é obrigado fazer o exercício 6 da 125. Caso alguém consiga fazer o exercício 6, ok. Se não conseguir, não tem problema, tá? Porque ele é vai exigir um pouco aí e eu não quero dar trabalho para ninguém, tá? Vamos fazer o que dá para fazer. E aí também eu vou querer que vocês façam as páginas 126 e 127, que vai ser a sessão O que eu aprendi. Vai ser um resumo de tudo que a gente aprendeu aí nesta unidade, tá bom? Olha que bonitinha a ilustração. Então, dá para vocês pesquisarem aí nas páginas todas que a gente estudou as respostas para poder fazer esses exercícios, ok? Bom, galera, nossa aula de ciências então é isso. Amanhã teremos nosso plantão ao vivo, ok? Quem puder participar será muito bem-vindo. Quem não puder participar, não se preocupe, tá? Eu estou gravando os plantões e vou postar na plataforma depois. Mas é muito bom ter a participação de vocês. Gosto bastante, tá bom? Beijos e até a próxima aula.